Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Vamos à leitura expositiva da Palavra de Deus. Convido a abrirem a Palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 2. Hoje vai ser Filipenses 2, do verso 12 ao 18. Vamos lá? Diz assim a Palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Até aqui, meus irmãos, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor abra os nossos corações para a palavra de Deus germinar. Senhor, nós voltamos e apresentamos as nossas vidas em oração ao Senhor. Voltamos a orar ao Senhor, pedindo, meu Pai, a Tua iluminação para as nossas mentes e corações, que a Tua palavra, ela penetre naqueles corações mais endurecidos e que verdadeiramente, pelo poder da Tua palavra, possa transformar todo o coração de pedra num coração de carne, que possamos sair daqui reconhecendo cada dia mais o Senhor como nosso Senhor e único e suficiente Salvador. Nos abençoe assim nessa manhã e abençoe assim também toda a tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então nós estamos fazendo pregações expositivas. Já vimos Coríntios, estamos em Filipenses. E no domingo passado nós vimos a humildade e a humilhação do Senhor Jesus, como Ele, sendo Deus, se humilhou, tomou a forma de homem, tornando-se obediente até a morte de cruz, mas, de sobremaneira, Deus o exaltou acima de todo nome, para que todo joelho um dia irá se dobrar e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse foi domingo passado e Paulo começa nesse versículo que nós lemos hoje, nessa perícope que nós lemos hoje, fazendo uma ligação com aquilo que foi falado domingo passado. Pode ver que ele começa assim no verso 12. Assim, pois, meus amados irmãos, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, Paulo começa assim, pois. Por que ele fala assim, pois? Assim, pois, pode ser também como portanto. Ele está concluindo, ele está ligando uma coisa a outra. Ele está falando de salvação, nós vamos ver, mas ele dá um exemplo ligando com a passagem anterior de como Jesus, sendo Deus, mas sendo servo, toma a postura de servo, se humilha, se rebaixa a posição de homem para morrer uma morte de cruz, uma morte que seria nossa. Então, todo crente, meus irmãos, verdadeiro, ele preocupa-se e empenha-se no seu desenvolvimento espiritual. E todo cristão que cresce e se desenvolve espiritualmente, ele é feliz e realizado. E nós vamos ver o estímulo que Paulo fala nessa perícope, ou nessa passagem com os irmãos. Então, após exortar os irmãos de Filipenses, os irmãos de Filipos, para uma vida de união, humildade e serviço, seguindo o exemplo de Jesus, como nós vimos no domingo passado, o apóstolo Paulo agora nos motiva os crentes a desenvolverem
a fortalecerem-se na sua salvação. Como que ele quer falar isso? Observe que Paulo faz essa conexão, como eu falei, com o parágrafo anterior, e ele é como se ele pedisse que levássemos em conta o que foi dito, que procurássemos desenvolver a nossa salvação seguindo o nosso exemplo maior, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora eu pergunto para os irmãos, o que Paulo diz sobre salvação? O que é salvação para os irmãos? Se alguém tem dúvida do que é salvação, vamos esclarecer nessa manhã. Num sentido restrito, num sentido simples, salvação é a redenção. O que é redenção? Resgate. Quando é uma pessoa resgatada, né, no corpo de bombeiros, está morrendo lá, afogada, redenção é ser resgatado. Quando a pessoa está para morrer, ela é resgatada. Então, salvação é a redenção, é o resgate que acontece no dia da sua conversão, no dia do seu encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia ocorreu a sua salvação. Isso do modo simples, tá? Bem simples. Mas como é que é a salvação? Lembrando, a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, salvação é no dia que você encontra o Senhor, e ela é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Mas a conversão, meus irmãos, para a salvação, ela exige arrependimento, mudança de vida. E você pode dizer com certeza, eu fui salvo por Deus no dia que eu tive o encontro com o Senhor Jesus. Nesse dia você foi salvo. Isso é de uma forma simples. Agora vamos abrir um pouquinho a lente. Como é que funciona a salvação de uma forma um pouquinho mais complexa? De forma mais ampla, meus irmãos, a salvação se explica assim: nós fomos salvos da culpa do pecado. Quando você aceita Jesus, você é salvo da culpa do pecado, ou seja, você não é mais culpado. Isso se chama justificação. Então, quando você é salvo, você é justificado em Jesus Cristo, da culpa do pecado. Lembrando, mas isso é só o começo, tá? Da caminhada. Você foi salvo da culpa, mas a caminhada, ela continua. A salvação não é somente um ato. Eu sei que quando a gente fala de salvação é um ato, a gente lembra de algumas coisas do nosso passado, né? Que a gente não precisa lembrar. Mas, na verdade, a salvação não é somente um ato. Existe uma caminhada que vocês vão ver ao longo do tempo. Nós somos salvos da culpa do pecado, que é a justificação, mas a caminhada do servo, ela continua. E nessa caminhada vem a santificação. Então, que nos livra do poder do pecado. Olha, nós somos salvos da culpa do pecado, que é a justificação, do poder do pecado, que é a santificação. Por isso que a palavra diz que nós devemos ser santos, santificar-nos. Porém, nós não somos salvos e não somos livres da presença do pecado. Nós estamos no mundo, e no mundo nós teremos as aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu. Então, você vai estar ainda sofrendo influências da presença do pecado e lutando pela sua santidade, que só vai encerrar onde? Na glorificação, quando nós formos revestidos de novos corpos, glorificados. Aí nós vamos estar livres de toda a presença do pecado. Deu para entender, meus irmãos? Então, é justificação, santificação e glorificação. É a caminhada do servo de Deus. Precisamos ser salvos da presença do pecado e em nós só vai ocorrer isso na glorificação ou, como a palavra diz também, na ressurreição dos mortos. Que o nosso corpo, aquilo que é mortal, será revestido da imortalidade, aquilo que é corruptível será investido da incorruptibilidade. E aí nós teremos os nossos corpos glorificados e livres de todo o pecado. Então é correto você dizer que você está salvo e também estou sendo salvo, porque você está nessa caminhada de salvação até o final. Justificação, santificação e glorificação. A salvação, meus irmãos, compreende o chamado de Jesus, o novo nascimento, ou a regeneração. Também existe a união com Cristo, a conversão com arrependimento e fé,
a justificação, a adoção, a santificação e a glorificação. O processo é longo. Eu resumi para ficar mais fácil para os irmãos. E Paulo, ele fala então no verso 12, para que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. O que é isso, desenvolver a salvação? Desenvolver pode ser também traduzido no original como concluir, completar, terminar. Então, Paulo, na verdade, ele está incentivando a mim e a você, meu irmão e minha irmã, que é cristão, a continuar na fé até a obra de Deus ser totalmente concluída. E o propósito de Deus será concluído no dia de Cristo, na volta do Senhor. Quando Paulo diz desenvolver a vossa salvação, ele pede que o cristão se esforce, que lute em buscar uma vida de santificação, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de crescimento espiritual. Então, o que Deus tem para você nessa manhã, meu irmão? A caminhada é longa, e nessa caminhada você deve se esforçar, buscar a santificação, buscar o aprimoramento espiritual, o crescimento espiritual, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida em que haja crescimento espiritual. Você não foi chamado para ficar parado. Moisés, quando estava com o povo no deserto, o Senhor falou assim, por que esse povo está reclamando? Diga ao povo que marche. Não é para ficar parado, meu irmão, minha irmã. Deus quer o seu crescimento espiritual, que você se desenvolva, que você cresça, que você seja um instrumento nas mãos do Redentor, para a honra e glória do teu santo nome. Que Deus abençoe nesse sentido a sua vida, que você saia daqui com essa certeza que você foi chamado por algo muito maior, que não é ficar sentado num banco de igreja, mas é para proclamar o Evangelho, a palavra de Deus. Buscar profundidade em experiências com Deus. E Paulo fala que isso é com temor e tremor diante de Deus. A vida cristã, como eu falei, ela não é uma vida estática, não é para você ficar parado. Ontem, os nossos jovens, a nossa mocidade, louvada seja Deus, não estava parada de uma forma estática. Foi numa comunidade bem carente proclamar a palavra do Senhor. Foram levar donativos, levar alimento, roupas, mas principalmente levar a palavra de Deus. Naquela sociedade ali, naquela comunidade, pode faltar tudo, né? Como os irmãos pregaram lá, não foi, Diego? Falta luz, falta água, falta recurso, mas não pode faltar a palavra de Deus, a presença do Senhor Jesus. Você não pode ficar parado. Você é um servo chamado para proclamar a palavra de Deus. Da mesma forma que vocês seguiram minhas orientações. Então, Paulo está falando, ó, não é para ficar parado. Da mesma forma que eu estava presente, na minha ausência, vocês não vão ficar parados. Vocês vão continuar desenvolvendo a vossa salvação. De que forma? Com temor e tremor. Isso significa o quê? Reverência diante de um Deus que é todo-poderoso. A presença de Deus causa, na vida do servo, reverência, respeito, tremor. Nós vemos na palavra do Senhor, todos aqueles que tiveram encontro com Deus em suas teofanias, em suas representações, quando Deus fala, quando Deus se revela, todos eles caem tremendo e temendo diante daquele que é santo, santo e santo. É Deus, meus irmãos, no verso 13, que diz, porque é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus que está agindo em nós o querer, a santidade, Ele quer que sejamos santos, mas a nossa natureza é uma natureza caída, corrupta, totalmente depravado, em que a palavra do Senhor diz que a carne milita contra o espírito, constantemente, existe essa luta do pecado contra o nosso desejo, né? Deus quer que sejamos santos, mas a nossa carne não quer. A nossa natureza impede isso. Então, Deus, o querer de Deus é que sejamos santos. E o realizar também é de Deus, porque Ele nos capacita com o Espírito Santo de Deus para que venhamos a recusar o pecado que está agindo ao nosso redor. Lembra que eu falei que nós não estamos livres da presença do pecado? O pecado está ao nosso redor, rondando, né? O adversário das nossas almas está como um leão ao nosso redor, bramando, querendo nos tragar.
Mas o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos fortalece e nos dá a força para que possamos e a capacidade para resistir ao pecado. Então, tema e trema diante de Deus. Eu convido os irmãos nessa manhã a ter essa experiência com o Senhor, de você amar ao Senhor pela sua salvação de tal forma que você tema e trema diante do Senhor, porque Ele está operando na sua vida, na vida da igreja, salvando, curando, libertando. E aqui nós vemos também a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Paulo nos ensinando sobre isso. Há uma ordem de Deus para que venhamos a desenvolver a nossa salvação, com temor e tremor. Isso é responsabilidade nossa. E a soberania de Deus, onde é que está? No verso 13, que diz que Ele efetua tanto o querer como o realizar. Então existe a soberania de Deus, efetuando o querer e o realizar, e ao mesmo tempo a nossa responsabilidade, onde Deus nos ordena que façamos e desenvolvamos a nossa salvação com temor e tremor. E aí nós vemos a beleza da harmonia dessa operação, desse mistério da operação de Deus na nossa vida, a harmonia do querer de Deus e também da nossa responsabilidade. Verso 14 e 15, convido os irmãos. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Paulo, ele está falando nesses versos sobre murmurar, e ele lembra, como também em 1 Coríntios 10:10, do povo de Israel na caminhada no deserto para entrar na terra prometida. Daquela geração que ficou 40 anos no deserto, mas que não entrou na terra prometida. Vocês lembram? Que eles murmuraram e só 2 entraram daqueles que saíram do Egito, mas aquela geração ficou 40 anos caminhando no deserto e não entraram na terra prometida. Por que eles não entraram? Por causa de murmuração. É o que o verso 14 fala. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Meus irmãos, servo de Deus, crente, não foi chamado para ficar murmurando. Servo de Deus não foi chamado para ficar murmurando. Por acaso nos Salmos fala, tudo que tem fôlego, murmure ao Senhor? Não fala, né, minha irmã? O que a palavra do Senhor diz? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, servo de Deus não é para murmurar, não é para trazer contenda, é para louvar e adorar o santo nome do Senhor. Servo de Deus não murmura, não reclama, não fica reclamando da bênção que o irmão recebeu. Por que ele recebeu, Senhor, e eu não recebi? A palavra de Deus é para nós louvarmos e adorarmos ao santo nome do Senhor. Não fique murmurando. Eu já até citei, quando o povo estava murmurando, o Senhor falou, Moisés, por que esse povo está reclamando? Diga ao povo que marche. Vocês já saíram, vocês estavam escravos no Egito. Eu enviei sinais, pragas, milagres aconteceram, resgatei o povo. Agora o povo fica no deserto, reclama, não tem água, não tem comida. Deus providenciava. Está calor, tem uma nuvem protegendo do calor, de sombra, fazendo sombra. Está frio, uma coluna de fogo. Tem um mar na minha frente aqui, eu não sei para onde viu, o exército de Faraó atrás. Deus abre um mar. Diga ao povo que marche. Você foi chamado, não é para murmurar, é para louvar e engrandecer o nome do Senhor, trabalhar para o Senhor, evangelizar, para que a obra do Senhor seja realizada na vida de tantas pessoas que aí estão. E aí Paulo puxa a orelha deles, fazei tudo sem murmurações e nem contendas. A murmuração, meu irmão, minha irmã, é música do inferno. Murmuração é música do inferno. Foi o cântico entoado pelo povo de Israel no deserto, que só trouxe desgraça, destruição para eles. O verdadeiro cristão, como eu falei, não pode ser um murmurador, ele tem que ser um adorador, grato a Deus por tudo que ele tem feito.
Em contraste, nós vemos, olha que diferença que Paulo usa, falando de vocês não podem ser murmuradores. Volta alguns versículos, vai no versículo 6 de Filipenses capítulo 2, o que fala de Jesus, que é o exemplo que nós devemos seguir. Verso 6, o que diz? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ele não murmurou. Nosso exemplo é sempre Jesus, de servo, posição de servo de Deus, de cumprir aquilo que o Pai programou. Paulo, então, disse que o nosso modelo é Jesus. Para quê? Para que no verso 15, ele diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, em meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês vão resplandecer como luzeiros. Paulo está falando o seguinte, olha para o céu à noite, está aquela escuridão, mas você vê estrelas e os astros brilhando. Ele compara, se você não ficar murmurando, se você for um servo de Deus, a exemplo de Jesus, você vai ser como o céu à noite. O escuro são aqueles que estão no mundo, os pecadores, aqueles que falham, os que murmuram, que não têm brilho, mas você irá resplandecer como os astros no céu, como as estrelas no céu. Porque quando nós vemos um servo de Deus, num local de trabalho, ou numa escola, em casa, quando ele chega, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você tem um brilho diferente. A pessoa olha para você e fala assim, você é diferente, você é um servo de Deus, eu vejo isso em você. Você resplandece em meio às trevas, porque a luz que brilha em você não é sua, mas é a glória de Deus que brilha na sua vida. Então, seja irrepreensível, seja sincero, inculpável, em meio a uma geração tão perversa e corrupta que aí está. Brilhe com a glória de Deus. Seja um servo de Deus. Paulo está chamando eles a esse entendimento. E de que forma? Como é que você vai resplandecer? Como é que você vai ser usado dessa forma? Verso 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Então, a palavra da vida que ele está falando para você preservar é o Evangelho, é a palavra de Deus. A palavra da vida é o Evangelho pregado pelos apóstolos, que produz vida. Deus age e nós já aprendemos pela sua palavra. Deus fala conosco através da sua palavra. Assim, Paulo poderia se alegrar, poderia se gloriar pelo seu trabalho, se os filipenses chegassem no final dessa forma, pois seu trabalho não foi em vão, o seu ministério não foi em vão. Tudo que ele pregou, tudo que ele fez, obteve um resultado que foi a salvação daqueles filipenses. Eles foram salvos pela graça e desenvolveram a salvação pelo poder de Deus que agia neles, e não como aqueles que murmuravam no deserto 40 anos, que eles fossem diferentes. Verso 17 e 18, para nós concluirmos. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo, assim vós também, pela mesma razão alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo expressa seu contentamento mesmo preso. Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta e ele não sabia o que seria dele. Se ele continuaria preso, se ele seria morto, qual seria a sua condenação. O que nós sabemos é que dessa prisão ele foi solto, logo em seguida. Depois ele volta novamente para a prisão, da qual ele não sobrevive, na qual ele é executado. Mas nesse momento ele não sabia o que ia acontecer com ele. Então Paulo expressa o seu contentamento, mesmo preso e com risco de ser morto. Não sabia o que viria pela frente. Mas ele se alegrava pelo fato, mesmo estando preso, e talvez no corredor da morte,
pelo fato da sua vida ser oferecida e ele ter se gastado, se cansado, ter se ferido em prol do Evangelho, em prol da sua missão de evangelizar. Ele aguardava assim seu julgamento, que acabou, como eu disse, em soltura. Entretanto, mesmo no caso de ser morto, ele fala assim, mesmo sendo morto, eu irei me alegrar, porque a minha missão ela foi cumprida, louvado seja Deus. Em sua vida, ele via assim, a sua morte como uma morte sacrificial. Quando ele fala, entretanto mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício. Libação é quando eles iam fazer um sacrifício de algum animal ou um holocausto. Libação é quando se derramava um líquido sobre essa oferta, que poderia ser um azeite, poderia ser vinho, eram os líquidos que eram derramados em ofertas. Então, Paulo estava falando assim, que o seu sangue seria derramado. Ele aguardava isso, mas ele via a sua morte como uma morte sacrificial, um sacrifício sobre o holocausto, mas que resultaria na salvação daqueles que ele estava orando ali, aqueles que ele estava escrevendo, que eram os filipenses. E ele estimula aqueles ali, também como ele, que se alegrem na sua salvação. Concluindo, meus irmãos, para que possamos fixar o que Paulo nos ensina nessa passagem, nessa perícope. A justificação pela fé é somente o início de uma longa caminhada. A caminhada do servo é longa, com muitas intempéries, muita pedra para rolar ainda. A justificação pela fé é só o começo. Ela só termina com a volta de Jesus, a ressurreição dos mortos e a nossa entrada no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Precisamos desenvolver a nossa salvação, a nossa vida espiritual, como Paulo diz. Isso consiste em pedir a Deus e lutar para que Deus complete em nós a obra dele. Lembrar também os irmãos, reforçando que a soberania de Deus e a responsabilidade humana andam juntos, fazem parte da nossa salvação, e que murmurar destrói o nosso testemunho. Aqueles que são murmuradores não entrarão na terra prometida. Então, não murmure, louve a Deus, glorifique ao nome do Senhor. Isso não é bom para o nosso testemunho, mas nós queremos, como a palavra de Deus diz, resplandecer num céu coberto de trevas, mas que possamos brilhar, resplandecer com a glória de Deus. E concluindo, posso frustrar os propósitos de Deus? Eu consigo frustrar os propósitos de Deus? No verso 13, responde a sua pergunta. É Deus quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar. E Paulo também, em Filipenses 1,6, ele diz, estou bem plenamente certo, que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, que você saia com a certeza da sua salvação e também com a certeza que você tem que desenvolver a sua salvação. Você não pode ficar parado, você não pode ficar estático. Você tem que desenvolver, crescer espiritualmente, crescer no conhecimento e na graça, para que você seja um instrumento na mão do Senhor, na mão do Redentor, e que você possa brilhar no céu, resplandecer com a glória de Deus, em meio a tantas trevas e tanta perdição que no mundo há. Que Deus possa nos abençoar. Convido os irmãos a estarmos de pé, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, nós te louvamos, bendizemos ao teu santo nome e pedimos verdadeiramente que a tua palavra faça a transformação das vidas que necessitam dessa ação nelas, meu Pai, que o Senhor possa moldar o nosso coração, a nossa mente, para que sejamos cada dia mais imitadores de Cristo e que não venhamos a ficar estagnados, murmurando, reclamando, mas que possamos marchar em direção a Jerusalém celestial, louvando e bendizendo ao santo nome do Senhor. Porque um dia estávamos presos no lamaçal do pecado, chafurdando ali, em direção à morte, mas o Senhor Jesus nos resgatou, louvado seja Deus, e limpou
a nossa vida, nos justificou, nos colocou sobre a rocha, num caminho que leva para a eternidade. E pedimos, meu Pai, que o Senhor venha nos abençoar nessa caminhada, nos fortalecendo para que possamos continuar em santidade e que um dia temos a certeza, no dia da nossa glorificação, quando o Senhor voltar, todo domínio do mal irá cessar e estaremos juntamente com o Senhor, toda a igreja, louvando e bendizendo ao teu santo nome. Nos abençoa assim nessa manhã e nos guarda, livrando assim de todo mal. E nós oramos ainda que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos os irmãos aqui presentes.